Jesus enviou a sua mãe para nos dar uma mensagem. E essa mensagem dela é não só em Medjugorje, mas em Fátima, em Lourdes, em Garabandal, é uma centralização na mesma mensagem, que é oração e penitência. Então, eu pensei, bom, nós sempre rezamos, seja feita a vossa vontade, né? E cheguei à conclusão que a vontade de Deus em nossa época é aquela que Jesus incumbiu a sua mãe de nos transmitir, de começarmos fazendo a vontade de Deus por aquilo que a mãe pede, oração e penitência, né? Desde então, comecei uma caminhada aí de oração e fazendo mais ou menos o que Nossa Senhora pediu, devagarzinho, fui incrementando. Conheci procurei um diretor espiritual que me apresentou alguns livros de teologia ascética e mística, comecei a estudá-los e a vivenciar, me empolguei bastante com isso, né? Comecei a desejar fazer um curso. Hoje em dia ministrar um curso disso, porque tão pouca gente conhece o assunto. A teologia ascética e mística foi praticamente abolida de nossos seminários, né, com raras exceções. Parece que tem um em Anápolis que faz, e alguns de congregações religiosas que estudam ascética e mística. E assim, hoje eu ministro curso para os franciscanos missionários lá em Ponta Grossa e para mais por uma turma na igreja, né? E aí fui caminhando nesse sentido. Até alguns já me pediram cópia do curso completo, a Mônica, né? Já me pediu, até está levando adiante isso, né? E desde então o César me conhecia, achou interessante, e eu comecei a fazer uma relação do progresso espiritual com a verdadeira vida em Deus. Então, quem quiser ler o livro da verdadeira vida em Deus sobre essa ótica, você vai ver que o Vassula é conduzida por Jesus de uma vida pagã a uma vida de santidade. E esse processo, que levou em torno de 15 anos, há uma mudança significativa que, às vezes, quando pega uma mensagem esparsas assim, você não percebe, né? Mas no momento que você estuda o progresso espiritual, como a mística ensina, como a teologia do progresso espiritual ensina, você vai ver nitidamente que o progresso espiritual de Vassula está completamente conforme à teologia católica sobre o progresso espiritual. Então ela sai desde uma vida pagã, vai entrando num chamo de via purgativa, né, de se libertar dos pecados mortais, depois entrando numa via iluminativa, centralizando a vida em Jesus, né, lutando contra os pecados veniais, centralizando, praticando mais as virtudes, despojando-se cada vez mais de si, até chegar numa via unitiva ou contemplativa de união com Deus, onde também a pessoa caminha para a cruz, né? Então Jesus mesmo fala assim: aos meus amigos eu dou a minha cruz, né? No final. E isso às vezes até nos assusta, mas não assusta um místico, né? Então cada um tem o seu momento para receber aquilo, né? Então, nesse sentido, falei aqui já em duas ocasiões, e agora o César me convidou, porque tem algumas pessoas que têm esse sentimento de aridez espiritual, né? De não sentir a consolação divina. E isso, às vezes, sofre-se bastante por causa disso, né? E eu falei, meu Deus, eu acho que eu não sou mais apto para falar isso aí. Mas, de fato, eu já tinha lido, estudado o assunto, sei onde tem os conteúdos, né? E vamos adiante. E parece que depois, foi mais ou menos em março, fevereiro, que ele tinha me falado, parece que Deus foi me iluminando as coisas, e eu entendi. Depois fui lendo um outro livro, essa bibliografia eu vou apresentar no final aqui, né, para quem tiver curiosidade. E esse outro livro do padre Garrigou Lagrange, né, chama-se Las 13 Edades de la Vida Interior, só tem em espanhol, né? Esse livro me fez acordar para certos aspectos que eu não tinha me tocado, e o que eu vou falar aqui certamente vai ser de coisas que talvez alguém nunca tinha ouvido falar, né, nesse sentido, porque também são de difícil interpretação. Eu mesmo demorei a entender certas coisas, e evidentemente eu vou falar até onde foi um pouco também a minha experiência, né? Por isso que não dá para ir muito além. Então, algumas coisas eu vi, digamos assim, tenho alguma experiência, outras não. Mas falando de direção espiritual,
eu cheguei à conclusão, poxa, não posso falar de aridez espiritual se não falar sobre o progresso na oração e sobre o progresso na vida espiritual, né? Porque ela faz parte, e é nesse sentido. Hoje mesmo acabaram de ler o Evangelho, o padre, esqueci o nome dele, né? O Evangelho da videira. Ele diz que aquela videira que dá frutos, ele poda para que dê mais frutos, e essa poda às vezes é dolorida, né? Então, em 1999 já tem uma orientação de Jesus que pede que este ano, que minha bem-amada se entregue ao doce repouso da contemplação, tá? Então já vai falar de contemplação. Então, para chegar na aridez espiritual, eu vou ter que dar uma volta, né? Vou começar com um ápice para descer, para vocês conseguirem entender as razões principais da aridez mística, que eu vou dizer, a aridez espiritual, sobrenatural, não da aridez, da tibieza, que a gente vai fazer uma diferenciação também, tá? E depois, isso está até no livro daqui a Margarida, hoje de manhã, sobre a adoração, tem essa parte também. A única e verdadeira teologia é a contemplação de mim, né, no ano 2000. Né? Então, a gente vê que o assunto contemplação vai sendo marcante, principalmente no finais do livro. A partir aí dessa data, 1999, 2000, Jesus vai começando a falar cada vez mais em contemplação, e muito pouco antes disso. No início ele praticamente não fala desse assunto, vai falar no final. Por quê? Porque a oração contemplativa é a oração de ápice da vida espiritual. É o que todos devem almejar, né? Mas então a gente vai falar primeiro, saber, afinal de contas, o que é contemplação, né? O que é contemplação? E aí eu já vou citar algumas frases, né? Esse aqui no Padre Espanhol, Padre Roio Marim, que está aqui, e ele diz: nesse estado de contemplação, a alma experimenta Deus dentro de si, operando nela obras de santidade. E isso é o que geralmente se chama de contemplação infusa. Infusa significa infundida por Deus, né? Então a alma experimenta Deus dentro de si. Então aí você já começa a entender, esse experimentar é que a pessoa começa a entender que Deus está dentro dela. Não intelectualmente, mas experiencialmente. Ela começa a sentir dentro dela, ter essa certeza de que Deus está com ela dentro dela. Né? Bom, vamos para o próximo. Aí, eu queria relacionar isso com o matrimônio espiritual. Tá? Esse sentimento chega num ápice da contemplação, ele é contínuo, ou seja, ele praticamente não deixa mais de existir. Então Deus está sempre, ela tem sempre o sentimento da presença de Deus contínuo dentro dela, de forma que se chama matrimônio, não se separa mais. E o desposório espiritual, então a gente vai ver nos livros da Verdadeira Vida em Deus, no final, como Jesus fala de matrimônio espiritual, né? O desposório é como um noivado, tem esse sentimento, ou seja, está com a noiva, daqui a pouco não está, e isso vai progredindo até que se chega nessa continuidade desse sentimento, e não só um sentimento, é uma certeza que a pessoa tem, né? Ó, que fala em sentimento. Sentimento que a alma experimenta da presença de Deus, a experiência de Deus presente nela, do Monsenhor Legeu, que está citado pelo Rui Marinho, no mesmo livro. Né? Aqui tem uma outra definição: contemplação mística é a intuição amorosa e prolongada de Deus, infundida pelo Espírito Santo através dos dons de entendimento e sabedoria. Bom, aqui ele já coloca uma questão a mais, que além dessa experiência, que é uma intuição, mas é uma intuição com uma certeza, e vem dos dons do Espírito Santo, principalmente de entendimento e sabedoria, né? Dom de sabedoria, a gente sabe que sabedoria, em sentido amplo, é um conhecimento experimentado, né? E em sentido mais específico, ele pode estar mais relacionado com sabor do que com conhecimento. Então, sabedoria vem muito mais de saborear a Deus, de ter a experiência de Deus, do que propriamente de um conhecimento. Entender as coisas, os mistérios divinos, cabe ao dom de entendimento. Sabedoria é essa experiência. Né?
Então, uma outra definição, podemos ler todo mundo junto aqui, se conseguirem? A contemplação infusa é uma visão simples, afetuosa e prolongada de Deus e das coisas divinas, sob influxo dos dons do Espírito Santo e de uma graça atual especial, que se apodera da alma, fazendo-a operar mais passiva que ativamente. Bom, traz novos elementos aqui, essa definição. Ela fala que além de ser uma visão simples, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, afetuosa, né? Eu sempre digo que a verdadeira vida de Deus, uma característica marcante é o afeto de Jesus pela alma, pelas pessoas, né? Como ela é afetiva, que mexe com a gente mesmo, né? E prolongada, no sentido de que a pessoa gostar de estar naquele estado, né? Mas dos dons do Espírito Santo, já falei, ele fala que além disso, é de uma graça atual especial. É algo novo que acontece dentro da pessoa, por uma graça de Deus. Todos são unânimes em dizer que nem ninguém chega ao estado contemplativo por esforço próprio, né? E isso era algo assim intrigante para mim. Depois eu comecei até a entender um pouquinho isso aí, né? Se apodera da alma, fazendo operar mais passiva do que ativamente. Então é um outro elemento também, é a passividade. Não é a ação, mas é a recepção, né? Uma vez eu escutei até um diácono falando, né, que tinha uma pessoa muito de oração e um outro foi espiar, ver como era a oração dele. E ele chegou na frente do Santíssimo e disse simplesmente: Senhor, pode me queimar, né? Pode me queimar. No fundo, ele tinha razão, né? Só que o que eu na época não entendia é que essa queimação não vem de fora para dentro, vem de dentro para fora. Depois a gente vai falar, né, sobre isso aí, né? O Espírito Santo passa a estar intimamente unido ao nosso eu mais profundo, e sua presença faz de nós, sua presença em nós faz de nosso eu, do nosso eu, o eu de Cristo. Tornamo-nos outros Cristo. Thomas Merton é um monge cisterciense muito famoso pelos seus livros, né? E ele vai dizer isso. Então, o que nas mensagens da verdadeira vida em Deus vai dizer que nos tornamos deuses por participação, né? Quem lê os livros sabe que isso é repetido diversas vezes. Thomas Merton vai dizer: nós nos tornamos outro Cristo, não porque sejamos alguém igual a Cristo, mas por quê? Porque a pessoa reconhece a presença divina dentro dela e começa a entender que Deus age através dela, né? Através dessa presença divina, não é ela que age, essa presença divina age, e ela se torna um com Cristo. Então a questão de ser um com Cristo vem da questão da contemplação, né? É ela que vai produzir esse efeito interior. A necessidade. Essa lista aqui está eu acho que está no livro do padre, não sei se é o Rui Marinho, o padre Tanquerei, vai dizer um congresso teresiano lá de Madrid, de 1923, vai falar sobre a necessidade da contemplação. E ele vai abordar 5 aspectos, né? Primeiro, é a operação mística por excelência, é a contemplação, não é o arroubo, não é o levitar, não é nada disso, é a contemplação. Esses dons extraordinários podem existir ou não, né? A contemplação, sim, ela sempre faz parte do progresso espiritual, do progresso na oração, né? Vai dizer o congresso teresiano de Santa Teresa de Ávila, tá? Teresiana de Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja, né? Dos carmelitas descalços, né? Carmelitas descalços. Essa contemplação, podemos ler todo mundo junto aqui? Essa contemplação é o conhecimento experimental das coisas divinas, produzida por Deus sobrenaturalmente na alma, e o estado de maior aproximação e união entre a alma e Deus que nesta vida se pode alcançar. Então ele está dizendo, é o estado de maior aproximação e união entre a alma e de Deus que nesta vida se pode alcançar. É a contemplação, é o estado contemplativo. Então já para dizer sobre a necessidade, né, a importância que ela tem.
Tá? Por conseguinte, é na ordem dos meios o último ideal, como que a última etapa da vida cristã nesse mundo, nas almas chamadas à união mística com Deus. Então é o último ideal. Em termos de oração, não tem nada mais que a gente possa desejar que a oração contemplativa, e eu diria até a vida contemplativa. O estado de contemplação caracteriza-se pelo predomínio crescente dos dons do Espírito Santo e pelo modo sobre-humano com que, por seu intermédio, se executam todas as boas ações. Então, veja, fala que predomínio crescente dos dons do Espírito Santo. Então, a gente começa a entender por que na verdadeira vida em Deus vai se falar muito do Espírito Santo, dos seus dons lá no final. Vai do meio para o final que vai falar dons do Espírito Santo. Porque à medida que a pessoa cresce espiritualmente, os dons do Espírito Santo começam a se fazer cada vez mais presentes e atuam sobre modo sobre-humano, porque o dom do Espírito Santo é aquela graça que você recebe, que te dá um ímpeto, né? De repente, de agir conforme a necessidade de Deus, né? Então, ele vai cada vez mais tomando conta da pessoa, de forma que é por esses dons, ou seja, pela ação da graça de Deus, que a pessoa começa a agir. E aí ela age sobrenaturalmente, não mais humanamente, não com modo humano, que não é que esteja errado. Deus nos deu a graça, a fé, nos deu a razão para discernir o que é correto e o que é certo, e eu ajo conforme a minha razão, iluminada pela fé, me faz agir. Mas às vezes vem o dom do Espírito Santo e inspira algo totalmente novo, e a pessoa age não conforme isso, mas às vezes com outros princípios, né? Então, por isso, às vezes a gente vê santos tomando atitudes que aparentemente seriam até uma falta de caridade, como um Padre Pio expulsando a pessoa do confessionário. Já assistimos esse dom do Espírito Santo, né? Quando a pessoa chega à contemplação, ele começa a ter esses ímpetos do Espírito Santo, iluminações, né, que ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? E aí que está, como as virtudes encontram sua última perfeição nos dons, estes alcançam na contemplação sua atuação perfeita. Então, primeira coisa, que tudo tem que rumar para a caridade, né? Os dons do Espírito Santo vêm não como fim, mas como meio, né? O fim é a caridade, é o amor, né? Se tem uma coisa que nos une a Deus, é sempre a caridade. Sempre a caridade, não tem outro. Se os dons do Espírito Santo vêm, é para aperfeiçoar a caridade. Sempre o fim último é a caridade, né? Entendido em sentido amplo. Caridade, em última instância, é o aniquilamento de nós mesmos para que Deus tome conta de nós, nos aniquilando. Quanto mais eu diminuo, é preciso que eu cresça, né, que eu diminua para que ele cresça, né? A frase de São João Batista. Então é nesse sentido, caridade de amor a Deus em primeiro lugar e ao próximo depois por Deus, né? Ao próximo por Deus. Então resulta que, é a conclusão, a contemplação é o caminho ordinário da santidade e a da virtude habitualmente heróica. Então, se é o caminho ordinário da santidade, né? Eu acho que na mensagem da verdadeira vida em Deus, talvez depois de amor, a palavra mais repetida é santidade, né? Ser santo. É uma coisa impressionante quando Jesus fala de amor e santidade. Então é o caminho ordinário da santidade. Isso então seria o ideal contemplativo, né? Agora tomando, e como começa essa contemplação? É de imediato? Não, é uma questão progressiva também, né? Ela começa, eu vou citar aqui agora uma parte já de São João da Cruz, né? Que ele vai citar com uns termos diferentes, né? Ele diz assim, no princípio, entretanto, quando começa esse estado, quase não se percebe essa notícia amorosa, né? Ele vai chamar esse princípio de contemplação como notícia amorosa, né? Porque no começo costuma ser a contemplação muito sutil e delicada, quase insensível ou quase imperceptível, né? Em alguns casos, né? Porque, tendo a alma se habituado à meditação, cujo exercício é totalmente sensível,
com dificuldade percebe esse novo alimento insensível, ou quase insensível, e já puramente espiritual. E aí começa a se traduzir, por isso que é muito difícil a gente ler mística, sem às vezes ter algum tipo de experiência, porque a gente não compreende. Porque ele fala de insensível, mas no entanto há um sentido espiritual, né? E ele fala da oração meditativa. Então isso que a gente faz, que é muito importante, e a oração tem que começar por isso, é a oração meditativa. Porque você lê um texto, ou pensa no mistério do rosário, e vai encadeando raciocínios, né? E aquilo te faz bem, e você tira muito fruto daquilo, né? Mas a gente vai ver que com o tempo, isso não é mais a mesma coisa, você tem até dificuldade, mas a gente vai falar sobre isso. Mas então, ele está habituado à meditação, né? E por isso não percebe justamente o princípio da contemplação. E talvez seja esse um ponto-chave que eu venho trazer aqui para vocês, né? Nós já vamos falar mais sobre isso aí, né? Embora esse novo alimento seja mais abundante e amorosa a paz interior, a inquietação da alma, né, impede a alma de sentir e gozar. Então a alma está inquieta e agitada, e eu diria muito preso ao lado sensível, né, ao lado sensível exterior, né, e esse é um ponto-chave, né. Na medida em que for se habituando a permanecer sossegada, irá crescendo a tranquilidade e aquela notícia amorosa, que vamos falar um pouquinho daqui a pouco disso aí, em geral de Deus, nela encontrando mais gosto, a enche de paz, descanso, gozo, deleite, sem trabalho, né? São João da Cruz, livro da Subida do Monte Carmelo. Isso depois a gente vou apresentar a bibliografia de novo, né? Isso está lá. Então, continuando, de fato, a contemplação não é mais do que uma infusão secreta, pacífica e amorosa de Deus, e se a alma consente, logo é abrasada em espírito de amor. Então aqui ele já vai dizendo que aquela notícia amorosa, ou seja, que é insensível, vai começando a abrasar a alma em espírito de amor. Há um abrasamento, né? E vai falar também, podemos ler tudo junto para ninguém dormir, essa inflamação de amor, de modo ordinário, não é sentida logo no princípio, seja por causa da impureza do natural, que não lhe permite manifestar-se, seja porque a alma, não compreendendo esse novo estado, não lhe dá pacífica entrada. Então aqui ele já está colocando duas dificuldades, né? Primeiro, a impureza natural, ou seja, produzida pelo pecado, que ela não consegue perceber, ou porque não compreende esse novo estado. E também nunca ninguém lhe falou, né? E às vezes a pessoa tem princípios, já vou dizer que todos podem ter tido já na vida um princípio de contemplação, e nem se dão conta disso, porque não compreende esse novo estado, não compreendendo, não lhe dá pacífica entrada, né? Vamos ler? Entretanto, quanto mais vai adiantando, mais se vai aumentando nela essa afeição em inflamação de amor divino, sem que a própria alma entenda, nem saiba como ou de onde lhe nasce o novo amor e afeto. Nasce amor e afeto. E aqui, na verdade, a pessoa já compreendeu e já se entregou ao exercício da contemplação, né? E ela sabe só que vai aumentando, mas não sabe como. Santa Teresa vai dizer como se é um poço que vai se enchendo, mas não foi ela que joga água, ele vai aumentando dentro dela, tá? Já vamos falar um pouco mais também sobre isso. Chega por vezes a crescer tanto no seu íntimo essa inflamação, realiza-se essa palavra de Davi, porque se inflamou o meu coração, tá? E por isso que São João da Cruz, o último livro dele, chama-se Chama Viva de Amor. É uma inflamação do coração, tá? Deus sabe, isso aqui é Santa Teresa de Ávila agora, né? E aqui eu vou jogar um ponto um pouco diferente. Deus sabe atrair certas almas para si por meio de consolos. Embora em triste estado e sem virtude, dá-lhes gosto, consolos e ternuras para nela despertar bons desejos. Chega até mesmo a elevá-las à contemplação, mas raramente por pouco tempo. Ou seja, a própria Santa Teresa
está afirmando que no princípio da conversão, em alguns casos, é tão forte essa conversão que Deus chega a dar princípios de contemplação que normalmente ela perde em virtude ainda da sua alma não estar purificada, né? E também, às vezes, também pelas outras dificuldades, não compreender o que está acontecendo com ela, né? Aqui eu coloquei uma frase, que foi essa que me fez alertar para esse tipo de coisa, que se colocava a contemplação como algo muito elevado, coisa de santo, né? E esse padre, chamado Padre Garrigou Lagrange, ele diz que não. A contemplação infusa inicia, segundo São João da Cruz, na via iluminativa e aperfeiçoa-se na unitiva, lembrando das 3 fases, purgativa, unitiva e iluminativa, né? Ele diz que não, começa logo, e São João da Cruz diz assim, olha, aquele que se converte de verdade, não demora muito para ter início de contemplação, embora tenha que ser uma conversão sincera, e já vemos com alguns requisitos, né? Isso aí me chamou a atenção, e aí, então fui atrás e comecei a entender melhor as coisas, né? Santa Teresa, na 4ª morada, o livro de 7 moradas, né? As 7 moradas, ela fala na quarta morada, para a gente começar a entender, em uma diferenciação entre contentamentos e gostos divinos. Contentamentos e gostos divinos. Porque sois vós que dilatais o meu coração. Aqui ele, em vez de falar de inflamação de amor, fala em dilatação do coração. Essas palavras serão suficientes para quem tem experiência, muita experiência, compreenda a diferença entre contentamento e gostos divinos. Ela vai esclarecer depois o que é. Contentamento, algo que você, quando encontra uma pessoa que há muito tempo você não via, fica louco de contente, aquilo te traz até uma alegria muito grande. É um contentamento, ela está se referindo a uma alegria que vem do exterior para o seu interior, algo mais emocional, né? No sentido de emocional. As coisas também se misturam, mas ela tem esse sentido do exterior, né? E o gosto divino é algo que se sente de dentro para fora. De dentro para fora, não é de fora para dentro. É essa a diferença que ela está falando, da exterioridade, e vamos fixar nesse ponto, que isso é um ponto-chave, né? Veja o que diz na Escritura dos discípulos de Emaús, que eles testemunharam. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho, nos explicava a Escritura? Então aqui nós vemos um efeito do Espírito Santo, que é justamente abrasar o coração. E esse é um ponto-chave de se entender o princípio da oração contemplativa. Abrasamento do coração, notícia amorosa, dilatação do coração, todas elas apontam para o mesmo sentido, algo interior, que nasce interiormente, né? Sobre dilatação do coração, veja o que Santa Teresa vai dizer agora, não é São João da Cruz. Parece que todo o nosso interior vai se dilatando e ampliando, e se produzem bens indizíveis, né? Então essa que os discípulos de Emaús experimentaram, muitas pessoas experimentaram. Eu diria que a maioria daqui já experimentou algo semelhante, um abrasar o coração, sentir o coração abrasado, né? Mas na verdade ela começa, em vez de dar atenção a esse abrasamento que a gente já vai ver, ela começa a querer sempre algo exterior, algo de fora, que traga uma emoção junto, e não se contentar apenas com esse abrasamento, que é justamente a essência da contemplação, tá? Por isso que eu coloquei esse tópico, transição do sensível para o espiritual. Transição do sensível para o espiritual. Então, a conversão no início se dá principalmente pelo sensível. Depois devemos nos desapegar, deixar de querer o leite das crianças para comer o alimento sólido. Então, vem o que diz São Paulo, podemos ler todo mundo junto, né? A vós, irmãos, não vos pude falar a homens espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu vos dei leite a beber, e não alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar. Então ele está falando de um alimento sólido, porque não podia dar, ele queria um leite, ou seja, o leite da consolação, da emoção trazida às vezes
pelo afeto, sim, mas querendo sempre isso, né? Então a gente pode lembrar sempre até da passagem do Tabor, né, que São Pedro é bom estarmos aqui, né? Vamos fazer 3 tendas, né? Tudo tão lindo, tão maravilhoso, encheu eles, e não queriam, eles dizem, não, vamos descer para a cruz, né? Então aí já vamos compreendendo um pouquinho, mas aqui em São Paulo, veja bem, ele está falando para quem? Para os coríntios. Quem eram os coríntios? Era uma comunidade carismática. Era uma comunidade carismática, falava em carismas, falava em dom do Espírito Santo, e São Paulo foi lá e disse, olha, aqui não posso, está precisando de alimento sólido, vocês não querem, tive que falar como crianças, porque ficam patinando no mesmo lugar e não entendem, não compreendem aquilo que está acontecendo interiormente, que Deus quer produzir em sua alma, tá? Então diz São João da Cruz, quase o mesmo sentido, aqui é meio comprido, vamos ler todo mundo junto aí, ó. A alma, quando determinadamente se converte, de ordinário é criada e regalada por Deus, do mesmo modo que tem a mãe amorosa com o seu bebê, com leite saboroso e manjar delicado o vai nutrindo, e em seus braços o carrega e acaricia. À medida, porém, que a criança vai crescendo, a mãe vai lhe tirando o regalo, desce o filhinho dos braços e o faz andar por seus próprios pés, para que, perdendo os modos de criança, se habitue a coisas maiores e mais substanciais. Qual amorosa mãe procede a graça de Deus, quando, por novo calor e fervor no serviço de Deus, torna, por assim dizer, a gerar a alma. E aqui poderia dizer a regerar a alma. Por isso que os místicos vão falar em segunda conversão. A primeira, que Deus, vendo a miséria da alma e que ela só conhece o lado sensível, a pedagogia divina utiliza aquilo que é possível a pessoa entender no momento, que é o lado sensível, né? E a atrai com ele como uma criancinha, como uma mãe faz com uma criancinha, dando tudo para ela. A hora que ela vai ficando grandinha, agora já pode comer outras coisas melhores, né? Mais substanciais. Então, é a mesma palavra que ele tirou aqui de Coríntios, não pude dar alimento sólido, né? Então, aquele que atingiu o mais alto grau de amor, saindo certo modo de si mesmo, descobre aquele que não pode ser visto. Esse aqui é São João Damasceno. Alçando o voo acima do nuvem dos sentidos, impede o olhar do Espírito. Quem impede o olhar do Espírito estabelece na paz, fixa o olhar no sol da justiça e desfruta de um espetáculo do qual nunca se cansa. Então aqui São João Damasceno está falando o seguinte, que essa nuvem dos sentidos, né, impede o olhar do Espírito, impede de desenvolver. Então se você continua preso ao lado sensível, sempre querendo ter novo consolo, sempre querendo ter nova revelação, sempre querendo ter nova visão, aí Jesus, quero que Jesus senta lá para ver o que Jesus vai dizer, e não presta atenção no que Jesus está fazendo dentro da sua alma, você vai ficar preso nessas revelações divinas, nessas comunicações divinas, e não vai desenvolver aquilo que é preciso desenvolver, que é justamente o ardor interior que Deus está produzindo na sua alma, né? Por isso a transição do sensível para o espiritual, né? Não é esse espiritual é sensível também, só que é um ardor interior e não uma coisa que vem de fora, né? São Gregório de Nissa diz que devemos nos desapegar das criaturas e viver de Cristo para sermos admitidos à natureza divina. E aí vem um outro aspecto, né? Eu acho que até vai continuar aqui, já vou continuar um pouquinho mais. Isso somente é obtido pela cruz e pela progressiva purificação do intelecto e tudo que é sensível e material. Porque sensível, não estou falando só do lado espiritual, não, estou falando do bulício do mundo, da agitação do mundo. Então a pessoa que está lá sempre querendo festa, televisão, internet, se ocupa com tudo, né? Tudo que é sensível, traz sabor, que traz gosto, que traz alguma coisa de gostoso para ele, né? Enquanto a pessoa não
estiver nesse nível do sensível, ela não consegue desenvolver o nível espiritual. E por isso que falamos de desapegar-nos do mundo, desapegar-nos das coisas da terra, inclusive das criaturas. Se você é presa por afetos, não no sentido do afeto familiar, que você quer o bem do outro, mas no sentido de apego, você também está apegado ao sensível e não desenvolve o lado espiritual, o lado contemplativo. Né? Esses dois textos estão no livro do padre Garrigou Lagrange, né? Tanto de São Gregório de Nissa, quanto de São João Damasceno. Bem, e aqui para reforçar essa ideia, eu coloquei essa frase, né, que Jesus diz em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior manarão rios de água viva. Veja, quando a gente fala em Pentecostes, nós estamos falando que o Espírito Santo desceu como línguas de fogo. Tá? Então vem uma coisa exterior para o interior. Aqui Jesus está falando algo que sai de dentro de você. Tá? Algo que vem do interior seu e sai de você como rio de água viva. Tá? Então é a descoberta de Deus e aqui a pessoa como que vai emanando Deus para todo canto. Tá? De tal forma que onde ela está, ela começa a santificar o ambiente, né? Porque sai dela a graça, não dela, mas da virtude de Deus que está dentro dela, como promessa de Jesus, né? Eu virei a vós, né? Eu e meu Pai faremos em ti nossa morada. Então Deus está dentro de nós, sabemos todos intelectualmente isso. O santo, o místico, ele experimenta e faz essa experiência interior desse sentimento, tá? Então, e aí vem umas coisas mais drásticas, né? Que aqui assustam muito quando as pessoas vão ler São João da Cruz, principalmente a subida do Monte Carmelo, que ele é chamado até doutor do nada, né? Porque para ele é renunciar, mas ele está falando de uma santidade drástica, né? Renunciar tudo do mundo, inclusive de graças espirituais, por incrível que pareça, né? Olha o que ele vai dizer. Portanto, a alma deve só buscar em todas as apreensões sobrenaturais, pouco importa serem visões, locuções, revelações ou sentimentos, não se deter no que significam, representam ou fazem compreender, mas ater-se, advertir unicamente no amor divino que essas contemplações despertam interiormente. Não há de fazer caso de suavidade, sabor ou figuras, mas do sentimento de amor por elas causados. Então, o que ele diz o seguinte, que quando a gente recebe alguma revelação divina, se é uma coisa divina, imediatamente acontece simultaneamente, interiormente, um novo ardor. Ela sente o ardor interior. E ele diz, fique com o ardor e cuide muito com o lado exterior. Porque essa questão, e há muitos desvios dentro da vida da renovação, pelas pessoas que começaram a ter cada vez mais, querer mais mensagem, e daqui a pouco se desvia do caminho. E São João da Cruz vai falar, e dificilmente voltam para a igreja. Se desvia de tal forma que raramente, eu pelo menos conheço 2 casos já, né? Pessoas que eram consideradas assim, né? O César conhece muito bem, o Nicolau de Assis lá, né? Um que parecia assim que estava com o Espírito Santo dentro dele, tanto que falava, né? Mas é visão, revelação, Jesus me disse isso, Jesus me disse aquilo, Jesus me disse isso, vai, né? E daqui a pouco, hoje está completamente fora da igreja, né? E isso é o apego a esse tipo de revelação. Então São João da Cruz vai pedir, não precisa se ater a isso, aliás, nem deve se ater a isso. A pessoa, mas não é coisa de Deus? Bem, eu vou dizer uma coisa para vocês, o alimento que vocês recebem é coisa de Deus ou não é? E Jesus não pede para fazer jejum? Não é a graça de Deus que você está recusando? Então você tem que pensar no amor maior. Eu quero, mas por um amor maior eu posso sim recusar alguma coisa que Deus esteja me dando, porque eu estou pensando em agradar mais a Deus, e eu sei que aquilo também pode, como eu sou muito fraco, eu tenho receio. Aliás, quem lê o livro do padre João Batista Rois, lá do Rio Grande do Sul, que tem processo de canonização, o receio que ele começou a ter visões, o receio que ele tinha, porque ele tinha lido esses livros, de ter esse tipo de coisa. E Santa Teresinha, então, ela não queria nem perto esse tipo de coisa, né?
Não queria nem perto porque sabia dos riscos. E hoje as pessoas seguem sempre essas sobrenaturalidade, e até um pouco estranho, porque Vassula tem, né? Mas por uma excepcionalidade, ela nem esperava ter, né? Começou com uma coisa completamente inesperada. E Jesus prometeu para ela que iria. Enfim, né? Mas o normal dos humanos, isso é uma coisa extraordinária, o normal é a pessoa se apegar a esse tipo de coisa e querer cada vez mais. Jesus me fala, e Jesus me fala, e Jesus vai me dizer, e Jesus vai dizer, e fica nisso, e não se atenta novamente para o ardor interior, que é o mais importante, né? São Tomás vai dizer que a contemplação será negada ao homem à medida que pertencer ao mundo. Então é isso que eu estava falando há pouco, né? Se acabou o dia de trabalho, né? Aí vai para a televisão, ou vai para a internet, ou conversa jogada fora, ou festa, ou amigos, esquece, tu está preso completamente o lado sensível, né? Então você parece que quer dar uma mão para Deus, outra para o diabo, né? Acender uma vela para todos, nem é às vezes, são coisas que nem são pecados em si mesmo, né? Mas você junta uma festa, e depois vai para a televisão, aí vai dormir porque está cansado, aí no outro dia já está com preguiça também, porque já acorda tarde, e aí isso vai tomando conta da pessoa, e a pessoa cai no ateísmo prático, né? E se torna um pecado porque não está amando mais a Deus sobre todas as coisas, né? Então a expressão munda designa aqueles que amam coisas transitórias, as coisas do mundo, sem importância deste mundo, amam coisas transitórias e sem importância, né? Isso aqui também está no livro de Thomas Merton, A Experiência Exterior, página 70, o Monte de Ciência, né? Então, isso aqui eu acho que é de... já vai dizer o autor. Podemos contemplar o primeiro princípio, Deus, não só passando pela nossa alma, mas também em nossa alma. Esta maneira de contemplar é superior à anterior. E esse é do livro Itinerário da Mente para Deus, de São Boaventura. São Boaventura, doutor da igreja, franciscano, né? O que Thomas Merton é para os dominicanos, São Boaventura é para os franciscanos. Ele vai dizer justamente essa questão do Espírito Santo, que vem e passa por mim, e fala-se muito em sermos canais da graça, né? Mas ele está falando de um Deus que não só passando pela nossa alma, mas também em nossa alma. De novo, a presença de Deus na alma, né? E agora é São Boaventura, nem mais São João da Cruz, né? Bom, porque tão poucos são contemplativos? Bom, a resposta mais ou menos eu já dei, mas vão ser reforçadas com os conceitos de algumas pessoas que têm mais autoridade que eu, né? Razão é fácil de compreender. A alma, distraída pelas preocupações da vida, não entra em si mesma. Toda imersa em coisas sensíveis, torna-se impotente para encontrar em si a imagem de Deus. Ou seja, e agora é São Boaventura falando, né? Está imersa em coisas sensíveis, não encontra, não desperta para Deus em seu interior. Aquele despertar que talvez começou num dia de retiro, que você sentiu aquele ardor interior, aquela dilatação do coração, que você sentiu, mas a sua função é sentir de novo, né? Mas não se atém exatamente ao que está acontecendo com você, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho aí, né? Se alguém pretender chegar à contemplação sem antes passar muitas vezes por essas doces meditações sobre a própria miséria, a paixão, a bondade, a grande bondade e dignidade de Deus, cometerá certamente um erro e falhará no seu propósito. Então, como falamos que no início da conversão, a oração mais indicada é a meditativa, né? E ele, o próprio, eu acho que é, deixa eu ver aqui é de um outro livro chamado A Nuvem do Não Saber, que é autor desconhecido do século XIV. Mas, ele vai dizer assim, o primeiro princípio começa com a contemplação, ou seja, com a meditação, começa com a meditação, esse encadeamento e raciocínio. Enquanto isso for bom para você, enquanto isso se satisfizer, você encher o coração, evidentemente você deve ficar nesse nível de oração. Não pense em mudar, né? Se isso está se satisfazendo, é porque realmente o Espírito Santo está falando dessa forma para você. Mas se isso cansou, que está esgotado, você não aguenta mais, e inclusive não suporta esse tipo de coisa, né? Talvez a gente vai ver, analisar os sinais daqui a pouco, né?
No entanto, também a pessoa que tiver se exercitado longamente nessas meditações deverá abandoná-las e mantê-las afastadas muito lá no fundo, debaixo da nuvem do esquecimento. É por causa chama de nuvem do não saber. Ou seja, tem um momento em que a pessoa deve abandonar a oração meditativa. Por isso já estamos falando agora, comecei com a contemplação, estou falando da meditação. Esse progresso, ele vai acontecendo que a oração vai se tornando da meditação uma oração mais afetiva, por isso eu falo muito da verdadeira identidade da questão do afeto. Então você vai diminuindo as palavras, vai transformando mais afetivo. O que é uma oração afetiva? Eu gosto, quase todos que estão na verdadeira de Deus são muito afetivas, mas podemos assim dizer, na profissão de Pedro: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Se isso aí sair do fundo do seu coração, isso é uma oração muito afetiva, o que não é, às vezes, uma oração técnica lida, que você até acompanha com o raciocínio, mas ela não é uma coisa que explode. Então a oração começa a se tornar cada vez mais afetiva e com cada vez menos palavras, até que você se compraz em lançar um olhar amoroso para Deus, simplesmente um olhar, e você gosta daquilo e começa a perceber que começa a sentir um ardor interior. Então, nossa atitude, justamente, estava começando a falar disso, estar o máximo possível em simples e amorosa atenção a Deus dentro de si mesmo, ou seja, entender que Deus está dentro de si e começar a prestar atenção nisso quando sentir essa graça. Evidentemente, há que ter um princípio, que é uma unção especial, que eu tenho comigo, que é o que se chamam, dentro da renovação de batismo do Espírito Santo ou renovação espiritual. Esse Deus dá junto com ele. Por quê? Estão falando que é a graça dos dons do Espírito Santo, mas não precisa ser só isso, Você pode sentir em qualquer lugar, em qualquer retiro, você recebe dom do Espírito Santo e imediatamente sente isso, depois acaba, por não compreender, acaba perdendo com o tempo, e que se desvia as atenções. Bom, isso aqui é a recomendação de Santa Teresa: não se perturbar com a imaginação, nem fazer caso dos pensamentos. Por quê? Eu me distraio demais. Então a receita certa é o seguinte: eu estou sentindo ardor interior, eu estou sentindo. Se minha imaginação começa a discorrer, começa a variar, não se importe muito com isso. Entenda só simplesmente a hora que se deu conta: puxa, eu estou viajando, volte mansamente, sem se irritar, porque é assim mesmo, e você vai continuar de novo tentando dar atenção interior para o que está acontecendo. Não há o exercício de pensar, de discorrer. Há uma passividade, e aí a imaginação entra e realmente atrapalha, pelo menos no princípio, e Santa Teresa vai recomendar que não se dê caso, não se faça caso. Vocês são como moscas que atrapalham tudo. Mais tarde, quando a oração se aprofunda, essas distrações vão desaparecer. Então, ficar atento, também a recomendação de Santa Teresa, ao que o Senhor opera na alma. Não se preocupar em discorrer com o intelecto, mas não tentar forçar parar os pensamentos. Porque também a pessoa, para parar de pensar. E eu li um livro que falava isso, mas era do século XIII, depois foi se desenvolvendo. Eles falam que a pessoa querer parar de pensar, é difícil. Isso aí a Santa Teresa mesmo diz que não. Deixa, se há imaginação, tenta prestar atenção no que está acontecendo, o máximo possível, No máximo, balbuciar algumas palavras de amor e gratidão. Recomenda-se apenas uma palavra monossílaba. Isso aqui é do livro A Nuvem do Não Saber. O padre Inácio Larrañaga, ele vai falar que para esse exercício você pegar uma pequena frase. Aqui está falando de um monossílabo: Pai, amor, e ficar, enquanto você tem esse sentimento interior, ficar pronunciando de tempos em tempos, cada 10 segundos, 15 segundos, Pai, amor, ou meu Deus, ou meu tudo, ou alguma coisa semelhante, assim, que não exija a reflexão do intelecto. É só para você repetir. Os melhores momentos, segundo Santa Teresa, são depois da comunhão ou da leitura de um livro espiritual forte. Então aqui tem um momento de ouro, e aí eu posso, depois de ler algumas coisas sobre isso, sobre o que Santa Teresa disse, e
me ater ainda também a alguns autores que dizem que depois da comunhão, nosso recolhimento deveria ser de 1 hora, meia hora, né? Digo, meu Deus do céu, como é que pode? Como é que a gente vai fazer isso, né? Mas, na verdade, então, eu acabei fazendo uma experiência particular de pelo menos 15 minutos de recolhimento, chama de recolhimento eucarístico, né? Santa Teresa diz que é o momento de ouro, né? Depois da comunhão. E também, às vezes, depois de ler um livro espiritual forte. Ou um outro momento que você tire isso, né? Às vezes, num retiro, uma meditação, etc. Né? Mas ela fala desses 2 pontos. Eu cheguei à conclusão que não há necessidade de ser tão imediato após a comunhão. Tá? Porque após a comunhão, não vem um conversa, vem outra conversa, a igreja fecha, aquela balbúrdia na igreja, etc, etc. Não tem necessidade. Pode chegar na sua casa, fecha o teu quarto e faz 15 minutos adorando Jesus presente dentro de você. Tá? Pode ser feito depois. E para mim, foi algo que já venho praticando aí há quase 1 ano agora. Tá? Eu achei muito, muito, muito bom. Tá? E não tem necessidade, não, desde que, claro, você... outra recomendação assim que eles fazem, o padre Rui Marim fala também, poxa, a pessoa sai da comunhão e daqui a pouco vai se empanturrar, né? Passou 15 minutos, né? Mas Jesus está dentro do teu estômago, né? Eu sei que a igreja não é pecado, a gente sabe isso, mas assim, parece assim, uma coisa bem delicadeza, né? Vai lá, toma uma cerveja, já toma cachaça, né? Uma vez um sacerdote, coitado, ele tinha até boa intenção, mas logo depois da comunhão eu fui falar com eles, quer uma cachaçinha, né? Eu falei assim, não, agora eu não quero. Mas infelizmente a pessoa ter esse sentimento, vai até em casa, não, claro, nem sempre é possível, nem comigo é possível sempre, né? Mas se for até em casa logo depois da missa, né, vai lá e fecha a sua porta e faça 15 minutos e você vai ver que é algo bastante, que dá bastante graça e bastante produtivo em termos adorando Jesus dentro de si. Até uma outra coisa que eu não consigo, assim, hoje não me entra muito na cabeça, é eu ter comungado e daqui a pouco vem e faz procissão com o Santíssimo e quer pegar no Santíssimo. Mas Jesus está dentro do estômago, naquele momento. E aí quer pegar no Santíssimo. Jesus está em ti, né? Me parece algo assim incoerente. Acontece que a pessoa sempre quer ir pelo lado sensível, porque dentro ela não vê e não sente, né? Então ela quer tocar, parece que a graça vem de lá, mas a graça está dentro dela, acabou de comungar, né? Então é falta desse despertar. Então, nesse sentido, até eu falei hoje ontem, né, com a Margarida, para a gente amanhã, após a missa, fazermos aí 10 minutos de silêncio, em completo silêncio, sem música, sem nada, e buscando essa adoração de Jesus interiormente, né? Simplesmente pronunciando o mínimo possível de palavras, né? Simplesmente com essa atenção amorosa para Deus dentro de si. Se a gente não aguentar, porque as pessoas que estão muito agitadas pelo mundo, aquilo não dá liga, como diz assim, né? Não adianta, né? Elas se comprometem, elas não conseguem. Então faça uma oração mental qualquer, né? Então, nossa atitude continuando. Já foi isso aqui, né? Já foi também. Então, portanto, não é toda hora que vamos estar dispostos a esse tipo de oração. Então tem que... 17. Tá. Doença jamais na alimento, Tá, já está acabando aqui também essa parte aqui, né? Não é toda hora que vamos estar dispostos a esse tipo de oração, apenas em momentos fortes. Principalmente quando a pessoa está no início da contemplação, né? Não é toda hora. Os sinais próximos, né? Então, o primeiro sinal é não poder meditar, nem discorrer com a imaginação, nem gostar disso como antes. Ao contrário, só acha secura no que até então lhe ocupava todo o sentido. Então, por isso que eu estou dizendo, a meditação, com o tempo chega um momento que ela entra quase que num esgotamento, quase que uma laranja que você chupa a laranja e vai tirando suco, daqui a pouco tu espreme, não sai mais nada daquilo, né? Então parece que está faltando. Evidentemente isso pode ter outras causas, como a tibieza que a gente vai ver daqui a pouco, mas se não houver outras causas, pode ser sim uma aridez mística. Deus está te chamando para outro tipo de oração, tá?
Enquanto, porém, tiver facilidade no discorrer e achar sabor na meditação, não a deve deixar. Então, essa é a recomendação de São João da Cruz. Não ter vontade alguma, segundo sinal, né? Não ter vontade alguma de pôr a imaginação e o sentido em coisas particulares, sejam interiores ou exteriores. Ou seja, você não tem mais tanto gosto pelas coisas do mundo. Aquilo, às vezes, te causa até enfado, né? As coisas exteriores, jornais, revista, conversar, curiosidade de todo gênero. Aquilo parece que para você é coisa meio aquilo que São Paulo fala, meio coisa quase como esterco para você, né? Que era um lixo, não tem valor espiritual algum. Se não tem proveito espiritual, por que eu vou buscar essas coisas, né? Então ele não tem nem gosto, às vezes, nas coisas interiores, porque a meditação já alcançou, e não tem gosto nas coisas exteriores. Então a gente está começando a perceber por que cai numa aridez, né? Não me refiro às distrações da imaginação, pois essa, mesmo na maior recolhimento, costuma andar variando, como falei há pouco, das distrações, né? O mais certo sinal é gostar a alma de estar a sós e com atenção amorosa em Deus. Ela gosta, ou seja, o prazer que ela tinha na meditação se transfere para esse momento de a pessoa gostar de estar a sós com Deus, né? naquele silêncio, e gostar daquele sonho. Não quer meditar, não quer nada, quer só estar ali na presença de Deus e sentir interiormente aquele sentimento bom, ou até aquele ardor, ou até aquela queimação, ou até aquela dilatação do coração, né? Então, já vou entrar diretamente acho que no próximo slide na aridez, né? Ela é o princípio, essa oração de início, né, que você sente essa coisa boa, é o princípio da contemplação. E os efeitos que ele diz, que Santa Teresa fala, né? Percebe-se claramente uma dilatação ou alargamento da alma como uma fonte que não para de encher, né? Então a pessoa sente esse ardor que cresce, ou essa dilatação do coração que cresce, e isso tem muitas passagens, além dessa dos discípulos de Emaús, que eu falei, são várias, principalmente os salmos, né? Dilataste o meu coração, falam várias vezes nesse sentido, né? Perde-se o temor de fazer penitência, de perder a saúde, sente-se mais desejo de penitência do que então, né? Então a penitência corre junto, às vezes no início a gente é muito medroso, será que não vão fazer mal, será que não vai? Daqui a pouco a pessoa acostuma e já nem dá bola, será que vai fazer mal? Claro que tudo tem que ter prudência, por isso precisa de um diretor espiritual, mas ela começa a perder esse receio, ela começa a ter mais desejo de fazer penitência. Isso é efeito já da contemplação, tá? Não estou falando nem efeito da contemplação, tá? Modera-se o temor dos sofrimentos, não tem mais tanto medo de sofrer, tá? Aceita os sofrimentos com mais facilidade. Como já experimentou o gosto de Deus, vê os do mundo como lixo, aquilo que eu estava falando, começa a enxergar as coisas do mundo como lixo, vai se afastando pouco a pouco das coisas do mundo e tem mais domínio para fazer, também tem mais força para fazer. Tudo é feito dessa oração, tá? A alma aperfeiçoa-se em todas as virtudes e não deixa de continuar a crescer. Então ela vai se aperfeiçoando também por causa dos dons do Espírito Santo, tá? E verificam-se outras maravilhas que ela vai dizer, que Deus opera na alma com a finalidade de ir capacitando e dispondo nela para depositar tudo que puder, tá? E aí entramos então na aridez. Já falamos um pouquinho dessa aridez, que é uma aridez mística. Vamos ler todo mundo junto aqui, porque é grande, tá? Ao recair essa contemplação sobre alguém fortemente apegado ao sensível, e tratar-se de uma comunicação espiritualíssima que vai diretamente ao entendimento, sem o concurso dos sentidos, produz necessariamente na alma obscuridade, vazio, negação e desamparo. Então a pessoa está apegada a esse lado sensível, exteriormente, e não quer deixar, e Deus dá graça da contemplação, ela não sente mais e quase que entra num desespero, né? Porque fica seca, né? Não sente gosto na oração, não sabe o que está acontecendo, ao mesmo tempo não tem gosto pelas coisas do mundo, já se largou a maioria das coisas, principalmente que se afastavam de Deus, né? E entra numa aridez, que chama-se aridez mística, né? Estamos falando efetivamente da chamada noite do sentido de São João da Cruz, né? Chama-se noite porque quando a ação divina entra em contato, por assim dizer, com as faculdades sensíveis, para submetê-las ao Espírito, impede que este raciocine, que ele entra numa espécie de noite, ou seja, numa escuridão, tá?
já não consegue discorrer como antes, não consegue meditar, tem muita dificuldade, aquilo força muito a mente dele, né? E como antes, e a luz da contemplação é fraca e crucificante, pensa estar submergido por uma noite. É a aridez espiritual. Né? Outras causas também, né? Então essa é a aridez mística, a aridez de São João da Cruz mística. Né? A aridez pode proceder de várias outras causas. São João da Cruz cita como exemplo pecados e imperfeições não combatidos. E aí a aridez decorrente da tibieza, já vamos falar um pouquinho mais. Frouxidão, tibieza ou até indisposição corporal, que é alguma coisa de estado de saúde, tá? Letargia e tibieza, eu acho que é meio parecido. Alguém podia explicar melhor? Para mim é muito próximo, de letargia. O padre pode explicar? Eu acho que é quase a mesma coisa, quase a mesma coisa. Pode adotar o mesmo sentido, que não vai estar longe não. Tá? Letargia é uma falta de vontade de agir, né? A tibieza é quase a causa, né? É uma frieza espiritual, é uma frieza espiritual. Tá? Nos dá 3 sinais para discernir a aridez mística da tibieza, São João da Cruz. Então vai discernir quando é uma aridez mística, quando é uma aridez proveniente da tibieza ou da letargia, né? Oi. Tíbio é morno. Tíbio é morno, né? Tíbio. É. Espanhol. Ah? É espanhol. Espanhol? Espanhol. Morno que não tem vontade de fazer as coisas, tanto faz, etc. Né? Falta de gosto, bom, os 3 sinais para discernir. Falta de gosto ou consolo, não só nas coisas divinas, mas também nas coisas de alguma coisa criada, ou seja, as coisas do mundo. A pessoa não tem gosto pelas coisas divinas, mas também não tem gosto pelas coisas do mundo. Perdeu já esse gosto, então por isso que ela entra na noite, porque quando começa a ter gosto das coisas do mundo, não é aridez espiritual. Tá? Nisto se conhece com muita probabilidade que essa secura e aridez não provém de pecados, nem de imperfeições recentemente cometidas. Tá? A segunda, ter lembrança muito frequente de Deus, com solicitude e cuidado aflitivo. A pessoa que sofre com aquilo porque ela queria amar a Deus e sentir-se amada. Então ela sofre com isso. O tíbio, né, na tibieza acontece o contrário, é um relaxamento de ânimo e descuido. A pessoa não sofre com isso. Ela começa a gostar de outras coisas e não sofre por estar. Está achando que é assim mesmo, essas coisas são assim, eu também estou bem, e fica se justificando, os outros também são assim, isso também acontece, e vai afrouxando, diminuindo a diligência de servir o Senhor. Seria um esfriamento? É um esfriamento progressivo, né? E nunca é de imediato, leva anos também a tibieza para ser atingindo a pessoa. Né? Dificuldade e até impossibilidade de meditar, já falamos várias vezes, por mais esforço que empregue. Deus começa a comunicar-se não mais por meio dos sentidos, faz agora por meio do Espírito. Né? Em algumas pessoas essa dificuldade é intermitente. Deus tira o gosto aos poucos e não só uma vez. Então, ou seja, existem períodos de secura, de aridez, e períodos que não. Né? Então, às vezes é aos poucos. De São João da Cruz, que quanto mais leve é isso, é porque a pessoa não vai progredir muito. Se tem uma secura espiritual muito forte e sabe que é mística, o progresso espiritual vai ser maior. Né? Cheguei à conclusão que eu não vou ser muito santo não tem jeito, porque eu nunca tive muita aridez espiritual. Tá? Bom, conduta na aridez, né? Desde que não provenha dos nossos pecados, a tibieza. Porque, na verdade, a grande maioria a gente sabe que provém da tibieza. O caminho normal, a pessoa recebe uma conversão, recebe até o fervor, até recebe o princípio de contemplação, mas vai passando, não entendeu, nunca foi orientada e também não sabe porquê, aquilo vai buscando sempre mais o sensível, daqui a pouco começa a se apegar novamente às coisas do mundo, devagarzinho. O demônio nunca manda você comer 1 quilo de açúcar de uma vez só, né? Ele vai te dando uma colherzinha, né? Vai aqui um açúcarzinho, uma balinha, tão docinho, tão bom, aí você acha, só uma balinha, não faz mal nenhum, né? Aí depois dá mais uma balinha, vê quando você veio comer 1 quilo de açúcar te fez mal, né? É assim que acontece. Então, na verdade, estou falando aqui para examinar se não provém de nossos pecados, porque realmente a grande maioria a gente sabe que acaba provindo de nossos pecados. A maioria é o caso, e aconteceu até comigo numa triste época lá. Então, normalmente a tibieza vem do acúmulo de pecados veniais consentidos ou repetidos. Você vai tolerando cada vez mais o pecado venial, né? Maledicências, gula,
enfim, fofocas, e vai se embrenhando cada vez mais no mundo, absorvendo, deixando mais, futebol, jornal, festa, tudo coisas às vezes que não são pecados em si mesmos, mas acumuladamente vai te tirando todo o espírito de devoção e vai te relaxando o espírito, né? Bom, se não somos os causadores, então, convencer-nos de que há mais mérito em servir a Deus sem sentir gosto ou deleite do que com grandes consolações. Então, o mérito, se você faz as coisas sem sentir, mas por amor a Deus, sem ter o consolo, ele é mais meritório do que se tivesse o consolo, porque senão você está impulsionado por Deus. Então, ele é mais meritório. Isso é apenas para nos consolar um pouco, né? Desejar amar a Deus já é amá-lo. E o que é mais perfeito, e que o mais perfeito ato de amor é conformar a nossa vontade com a dele. Então, conformar-se. É isso, vou aguardar a providência divina ao dia que quiser me consolar, né? Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Até a dona Vera, né, me deixou aqui, disse que vai passar para vocês aí um presentinho aqui, né, que tem uma frase da VVD. É erro pensar que eu não esteja muito próximo de ti, porque nesses momentos de aridez da alma, eu estou o mais próximo possível. Não estás só, tu nunca estarás, nunca. A VVD de 1987, veja, lá no início, qual o início da conversão, a Vassula também sentia aridez, né? É o início, então, de Jesus no dia de semana, né? Não desanimar nem diminuir o exercício de piedade, o que é difícil, porque quando está em aridez é muito difícil de rezar, é muito difícil de fazer oração. E São Francisco de Sales, ele dá algumas orientações também nesse estado aí, principalmente para os principiantes que estão na aridez, né? Fala, recitar as orações de maior preferência, o que traziam para você mais gosto, são dicas que ele dá, né? Queixar-se amorosamente a Jesus, chamá-lo em seu socorro quando aquilo é muito forte, realmente, queixar-se amorosamente, né? Não é brigar com Jesus, né? Mas, Senhor, tem piedade de mim, tem misericórdia, né? Beijar uma imagem de Jesus amorosamente, né? Para estimular a devoção, né? Excitar o coração o mais possível por atos exteriores de devoção, prostrando-se por terra, cruzando os braços ao peito, portando um crucifixo, tudo isso sozinho, né? Tem que ter prudência para não ser espalhafatoso e querer aparecer para os outros, né? Lá no seu quarto, na frente da sua imagem, sozinho, você vai fazer esse tipo de coisa, né? Confessar a própria indignidade. Ah, Senhor, os cachorrinhos ao menos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos, né? Eu queria pelo menos uma migalha do teu amor que não estou sentindo nesse momento, né? Às vezes, ler devotamente algum livro até que o espírito seja mais concentrado e disposto, né? Isso aí é o que ele recomenda nesses casos. Mas eu queria fechar, como a gente sabe que a grande parte eu acho até que às vezes a aridez espiritual começa misticamente e termina na tibieza, porque a pessoa não entende o que está acontecendo e acaba abandonando, por não entender exatamente o que está acontecendo dentro dela, né? Começa indo para o mundo. Então a gente vai, eu vou terminar, esse foi o último slide. Tem mais aqui a bibliografia, né? Para depois quem quiser, de onde eu tirei tudo isso aí, né?